10 erros silenciosos que sabota a sua vida, todos os dias. Existe um tipo de erro que quase ninguém percebe quando está acontecendo. Ele não chama a atenção, não provoca grandes crises e não parece grave no momento em que acontece. Pelo contrário, ele se esconde nas pequenas decisões do dia a dia, nos hábitos que parecem normais, nos pensamentos que passam pela sua mente sem que você questione. A maioria das pessoas acredita que a vida muda por causa de grandes decisões. Escolher uma carreira, mudar de cidade, iniciar um projeto importante. Esses momentos realmente têm impacto. Mas existe algo muito mais poderoso acontecendo todos os dias, silenciosamente. Sua vida está sendo construída pelas pequenas escolhas que você repete sem perceber. São escolhas que parecem insignificantes. Adiar algo importante. Passar mais tempo distraído do que focado. Alimentar um pensamento negativo sem questionar. Comparar sua vida com a de outra pessoa. Ignorar pequenas promessas que você fez para si mesmo. Nenhuma dessas decisões parece grande no momento, mas quando elas se repetem todos os dias, começam a criar um padrão. E esse padrão começa a moldar sua vida. O problema é que esses erros são silenciosos. Eles não aparecem como grandes fracassos. Eles aparecem como rotina, como hábitos normais, como pensamentos que parecem inofensivos. E enquanto você não percebe esses padrões, eles continuam operando no fundo da sua vida, influenciando suas escolhas, drenando sua energia e afastando você da vida que poderia estar construindo. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que poderia estar avançando mais, produzindo mais, evoluindo mais. A sensação de que existe um potencial dentro de você que ainda não foi totalmente utilizado. Muitas vezes, o que está bloqueando esse potencial não é falta de capacidade. São pequenos erros mentais e comportamentais que acontecem todos os dias sem que você perceba. Neste vídeo, você vai descobrir 10 erros silenciosos que sabotam sua vida diariamente. Alguns deles são tão comuns que talvez você esteja cometendo agora mesmo. E o primeiro deles acontece logo no início do seu dia. Erro silencioso. 1. Começar o dia, reagindo ao mundo. Existe um momento do dia que determina silenciosamente o rumo das próximas horas da sua vida. Esse momento acontece logo depois que você acorda. Pode parecer apenas um pequeno instante da rotina, mas ele tem um impacto profundo na forma como sua mente vai funcionar ao longo do dia. Observe com honestidade o que normalmente acontece nesse momento. O despertador toca. Antes mesmo de o corpo despertar completamente, a mão já procura o celular. A tela se acende e em poucos segundos, sua mente já está mergulhada em mensagens, notificações, redes sociais, notícias ou qualquer outro estímulo que apareça diante de você. Parece algo comum, parece inofensivo. Afinal, quase todo mundo faz isso. Mas é exatamente aí que começa um dos erros mais silenciosos que sabotam a sua vida. Quando você começa o dia reagindo ao mundo, sua mente entra imediatamente em modo reativo. Em vez de assumir o controle da própria atenção, você entrega o controle para qualquer estímulo externo que apareça primeiro. Perceba o que isso significa. Antes mesmo de pensar nas suas metas, nas suas prioridades ou naquilo que realmente importa para a sua vida, sua mente já está ocupada reagindo a demandas externas. Alguém mandou uma mensagem. Uma notícia chamou a atenção. Um vídeo apareceu no feed. Um comentário despertou curiosidade. Pequenos estímulos começam a puxar sua atenção em várias direções diferentes. E sem perceber, você já começou o dia sendo conduzido pelo ambiente ao seu redor. Isso cria um padrão mental muito poderoso. O cérebro começa a entender que o dia não começa com intenção, começa com reação. A mente não é treinada para direcionar foco, ela é treinada para responder ao que aparece. Ao longo do tempo, esse padrão enfraquece algo essencial para qualquer pessoa que deseja evoluir na vida: a
capacidade de conduzir a própria atenção. A atenção é uma das forças mais valiosas que você possui. Tudo o que você constrói na vida depende daquilo que recebe sua energia mental. Seus projetos, seus estudos, seus relacionamentos, suas decisões e até a forma como você enxerga a si mesmo são influenciados pelo lugar onde sua atenção permanece. Quando o início do seu dia é dominado por estímulos externos, sua mente entra em um estado de dispersão. Em vez de clareza, surge fragmentação. Em vez de direção, surge reação. E esse estado mental tende a se prolongar ao longo das horas seguintes. Você começa o dia respondendo mensagens, depois responde outra demanda, depois outra tarefa aparece, depois outra distração surge. Quando percebe, o dia inteiro foi consumido por pequenas reações. No final do dia surge uma sensação difícil de explicar. A sensação de ter estado ocupado o tempo todo, mas sem sentir que realmente avançou naquilo que importa. Esse é o efeito silencioso desse primeiro erro. Agora observe algo importante. Pessoas que desenvolvem disciplina mental e clareza não começam o dia assim. Elas criam um pequeno espaço entre acordar e se conectar com o mundo. Esse espaço pode ser curto, mas ele muda completamente a forma como a mente entra no dia. Algumas pessoas usam esse momento para refletir, outras para organizar prioridades, outras simplesmente para despertar com presença antes de permitir que o mundo externo ocupe sua mente. O ponto principal é que elas começam o dia assumindo o controle da própria atenção. Quando isso acontece, algo poderoso muda. A mente deixa de ser conduzida pelos estímulos e passa a conduzir as escolhas. E quando a sua atenção passa a ser direcionada por você, o resto do dia começa a seguir um ritmo muito diferente. Mas esse não é o único erro silencioso que acontece nas pequenas decisões diárias. Existe outro erro ainda mais comum que molda a vida das pessoas sem que elas percebam. Um erro que parece pequeno no momento em que acontece, mas que ao longo do tempo pode definir completamente o rumo da sua vida. Erro silencioso. 2. Subestimar pequenas decisões diárias. Existe um erro extremamente comum que muitas pessoas cometem sem perceber. Elas acreditam que a vida é definida apenas por grandes decisões. Escolher uma profissão, aceitar um trabalho, mudar de cidade, iniciar um projeto importante. Esses momentos parecem ser os verdadeiros pontos de virada. Mas a verdade é que a maior parte da sua vida não é construída nesses momentos grandes. Ela é construída nas decisões pequenas que você toma todos os dias. Essas decisões parecem tão simples que quase passam despercebidas. Escolher começar uma tarefa agora ou adiar mais um pouco. Escolher continuar focado ou abrir uma distração rápida. Escolher aprender algo novo ou apenas passar o tempo consumindo conteúdo. Cada uma dessas escolhas parece pequena demais para ter impacto. No momento em que acontecem, elas parecem quase irrelevantes. Mas o que poucas pessoas percebem é que essas decisões não acontecem apenas uma vez. Elas se repetem. E quando algo pequeno se repete todos os dias, ele começa a criar um padrão. Esse padrão molda a forma como sua mente funciona. Molda sua rotina. Molda sua disciplina. Molda sua energia. Molda o tipo de resultados que você começa a produzir. Pense nisso por um momento. Se uma pessoa escolhe todos os dias investir um pouco de tempo em aprender algo novo, estudar, melhorar uma habilidade ou desenvolver um projeto, o efeito disso ao longo de meses e anos se torna enorme. Agora imagine o oposto. Imagine alguém que todos os dias escolhe pequenas distrações, pequenos adiamentos, pequenas decisões que parecem inofensivas no momento. Nada parece grave naquele dia específico. Mas quando essas escolhas se acumulam ao longo do tempo, o resultado começa a aparecer. Esse é o poder invisível das pequenas decisões.
A maioria das pessoas subestima completamente esse efeito porque o cérebro humano tem dificuldade de perceber mudanças graduais. O impacto de uma pequena decisão hoje parece insignificante. Mas quando essa mesma decisão se repete centenas de vezes, ela começa a moldar o destino de uma pessoa. É assim que hábitos são formados. É assim que padrões de comportamento se consolidam. E é assim que a vida começa a seguir uma direção específica sem que você perceba. Pessoas que transformam suas vidas entendem algo muito importante. Elas não esperam apenas por grandes oportunidades para agir. Elas prestam atenção nas pequenas escolhas do dia a dia. Elas sabem que cada decisão repetida está treinando a mente. Cada vez que você escolhe o progresso em vez da distração, sua mente aprende algo novo. Cada vez que você honra um pequeno compromisso consigo mesmo, você fortalece sua disciplina. E quando essas decisões começam a se acumular, a transformação se torna inevitável. Mas existe outro erro silencioso que interfere diretamente nesse processo. Um erro que faz muitas pessoas acreditarem que só conseguem agir quando sentem vontade. Esse erro parece lógico, mas ele pode estar sabotando seu crescimento muito mais do que você imagina. Erro silencioso. 3. Esperar sentir vontade para agir. Existe um erro mental que parece extremamente lógico, mas que está silenciosamente sabotando a vida de muitas pessoas todos os dias. Esse erro é acreditar que você precisa sentir vontade antes de agir. Muitas pessoas vivem presas nessa lógica. Elas dizem para si mesmas que vão começar algo importante quando estiverem mais motivadas, quando sentirem mais energia, quando estiverem mais inspiradas ou quando estiverem no clima certo para agir. O problema é que esse momento quase nunca chega da forma que elas imaginam. A motivação é uma emoção instável. Ela aparece em alguns momentos e desaparece em outros. Ela depende do humor do dia, da energia física, das circunstâncias ao redor e até mesmo do ambiente em que você está. Quando você condiciona suas ações à presença de motivação, você entrega o controle da sua vida para algo extremamente imprevisível. Em alguns dias você sente vontade de agir, em outros dias não sente. E nesses dias em que a vontade não aparece, as tarefas importantes acabam sendo adiadas. Esse padrão cria um ciclo silencioso de procrastinação. A mente aprende que só precisa agir quando estiver confortável ou inspirada. Sempre que surge um pequeno desconforto, surge também a justificativa para adiar. Você já deve ter experimentado isso. Existe algo que você sabe que precisa fazer, algo que pode melhorar sua vida, desenvolver suas habilidades ou aproximar você de um objetivo importante. Mas naquele momento você não sente vontade. Então, a mente cria uma negociação. Talvez mais tarde, talvez amanhã, talvez quando eu estiver mais disposto. O problema é que o cérebro começa a transformar esse adiamento em hábito. Com o tempo, a mente passa a associar esforço com resistência e adiamento com alívio momentâneo. Isso cria um padrão perigoso. Sempre que algo exige disciplina, o primeiro impulso passa a ser adiar. Mas existe uma diferença fundamental entre pessoas que permanecem presas nesse ciclo e pessoas que conseguem construir consistência na vida. Pessoas disciplinadas não esperam sentir vontade para agir. Elas entendem que a ação vem antes da motivação, não depois. Quando você começa uma tarefa mesmo sem sentir vontade, algo interessante acontece. Aos poucos, a própria ação começa a gerar energia. O cérebro entra em estado de foco e aquilo que parecia difícil começa a fluir com mais naturalidade. A motivação que parecia necessária no início surge durante o processo. Esse é um princípio poderoso que muitas pessoas descobrem tarde demais. A vontade não é o ponto de partida. Ela muitas vezes é o resultado da ação. Quando você aprende a agir mesmo sem sentir vontade, sua mente começa a se libertar de um dos maiores bloqueios da disciplina.
Mas existe outro erro silencioso que acontece dentro da mente e que pode sabotar suas decisões sem que você perceba. Esse erro acontece na forma como você conversa consigo mesmo todos os dias. Erro silencioso. 4. Alimentar pensamentos negativos sem questionar. Existe um diálogo acontecendo dentro da sua mente todos os dias. Ele começa cedo, acompanha suas decisões ao longo do dia e muitas vezes continua até o momento em que você vai dormir. Esse diálogo interno parece tão natural que a maioria das pessoas nunca para observar o impacto que ele tem na própria vida. Pensamentos surgem de forma automática. Algumas vezes são lembranças, outras vezes são interpretações do que aconteceu durante o dia. Em muitos casos, são julgamentos sobre você mesmo. O problema começa quando esses pensamentos passam a ser aceitos como verdades absolutas. Talvez você já tenha experimentado isso. Surge um pensamento dizendo que algo será difícil demais, que talvez você não tenha capacidade suficiente, que outras pessoas são melhores ou que não vale a pena tentar. Em vez de questionar esse pensamento, a mente simplesmente o aceita. E quando um pensamento é aceito repetidamente, ele começa a se transformar em crença. Crenças moldam a forma como você enxerga o mundo e a forma como você enxerga a si mesmo. Elas influenciam suas decisões, sua confiança e até o nível de esforço que você está disposto a investir em algo. Se a mente começa a repetir ideias como "eu não consigo", "eu não sou disciplinado", "eu sempre começo e não termino", essas frases deixam de ser apenas pensamentos passageiros. Elas começam a definir sua identidade. Com o tempo, suas ações passam a refletir essas crenças. Não porque você realmente não tem capacidade, mas porque sua mente foi treinada para acreditar nessa narrativa. O mais curioso é que grande parte desses pensamentos negativos não são baseados em fatos concretos. Eles são interpretações, muitas vezes criadas a partir de experiências antigas, comparações ou momentos de frustração. Mas quando não são questionados, esses pensamentos ganham poder. Pessoas que desenvolvem uma mente forte aprendem algo muito importante. Elas não acreditam automaticamente em tudo o que pensam. Elas observam os próprios pensamentos com mais consciência. Quando um pensamento negativo aparece, elas perguntam a si mesmas se aquilo realmente corresponde à realidade ou se é apenas uma interpretação momentânea. Essa simples atitude cria uma mudança profunda. Em vez de ser conduzida pelo diálogo interno, a pessoa começa a escolher quais pensamentos merecem atenção. E quando você aprende a questionar pensamentos limitantes, abre espaço para algo poderoso acontecer. A mente deixa de ser um lugar de autossabotagem e passa a se tornar um lugar de construção. Mas existe outro erro silencioso que surge exatamente quando você começa a olhar para a sua própria vida. Um erro que se intensificou muito nos últimos anos e que está afetando a confiança de milhões de pessoas sem que elas percebam. Erro silencioso.
dispensadas de descanso. Existe um tipo de hábito que muitas pessoas acreditam que está ajudando a recuperar energia, quando na verdade está drenando ainda mais a capacidade mental. Esse hábito aparece sempre que o corpo sente cansaço ou quando a mente outras pessoas ou responsabilidades externas. São pequenas decisões que você faz consigo mesmo. Você diz que vai acordar em determinado horário. Diz que vai começar algo importante hoje. Diz que vai se organizar melhor, que vai focar mais, que vai mudar um pequeno hábito. No momento em que essas decisões são feitas, elas parecem sinceras. Existe uma intenção real ali. Mas quando chega a hora de cumprir, algo acontece. A mente começa a negociar. Talvez hoje não seja o melhor dia. Talvez amanhã seja mais fácil. Talvez agora não seja o momento ideal. E sem perceber, aquele pequeno compromisso é quebrado. No momento em que isso acontece, parece algo pequeno. Afinal, ninguém além de você mesmo estava esperando aquela ação. Parece que não houve consequência real. Mas dentro da mente algo importante aconteceu. Cada vez que você quebra um compromisso consigo mesmo, a confiança interna enfraquece um pouco. A mente começa a aprender que aquilo que você diz para si mesmo não precisa necessariamente ser levado a sério. Promessas internas começam a perder valor. Esse processo é silencioso. Ele não acontece de forma dramática.
Ele acontece lentamente, ao longo de dias, semanas e meses. Com o tempo, surge uma sensação difícil de explicar. Você começa a sentir menos confiança nas próprias decisões. Quando define um objetivo ou estabelece um novo hábito, uma parte da mente já duvida que aquilo será mantido. Essa dúvida não aparece do nada. Ela foi construída pelas experiências anteriores. Agora observe o oposto. Cada vez que você cumpre um compromisso que fez consigo mesmo, algo poderoso acontece dentro da mente. Você fortalece a percepção de que sua palavra tem valor. Mesmo que seja algo pequeno, a mente registra aquela ação como evidência de consistência. Acordar no horário que você decidiu. Cumprir uma tarefa que prometeu terminar. Manter um pequeno hábito que você escolheu construir. Essas ações parecem simples, mas elas criam um efeito acumulativo dentro da mente. A confiança começa a crescer. Você passa a se enxergar como alguém que honra as próprias decisões. E quando essa identidade começa a se formar, a disciplina se torna muito mais natural. Pessoas que desenvolvem uma mente forte entendem isso profundamente. Elas prestam atenção nas pequenas promessas que fazem para si mesmas, porque elas sabem que cada compromisso cumprido fortalece algo invisível, mas extremamente poderoso. Mas existe outro erro silencioso que influencia suas escolhas todos os dias, sem que você perceba. Algo que está ao seu redor o tempo todo e que pode facilitar sua disciplina ou sabotar completamente seu foco. Erro silencioso. 8. Deixar o ambiente controlar seu comportamento. Existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem todos os dias sem perceber. Elas acreditam que suas decisões dependem apenas da própria força de vontade. Acreditam que disciplina é simplesmente uma questão de escolher fazer o que precisa ser feito. Mas existe um fator poderoso influenciando suas escolhas o tempo todo. Esse fator é o ambiente ao seu redor. O ambiente envia sinais constantes para o seu cérebro. Tudo aquilo que está ao seu alcance, tudo aquilo que chama sua atenção e tudo aquilo que aparece repetidamente diante dos seus olhos influencia seu comportamento. Se o celular está sempre ao alcance da mão, a tendência de pegá-lo aumenta. Se notificações aparecem o tempo todo, a mente é constantemente interrompida. Se o espaço onde você trabalha está cheio de estímulos e distrações, manter o foco exige um esforço muito maior. Isso acontece porque o cérebro humano responde ao caminho de menor resistência. Quando algo está facilmente disponível, a mente tende a seguir nessa direção. Não porque você é fraco ou indisciplinado, mas porque o cérebro foi programado para economizar energia. Agora imagine o oposto. Imagine um ambiente organizado, com menos distrações visuais, menos estímulos competindo pela sua atenção e um espaço preparado para aquilo que você precisa realizar. Nesse tipo de ambiente, a mente encontra muito menos resistência para manter o foco. Pessoas que desenvolvem disciplina entendem esse princípio profundamente. Elas não dependem apenas da força de vontade para resistir às distrações. Elas ajustam o ambiente para que o comportamento correto se torne mais fácil de executar. Elas reduzem obstáculos para aquilo que desejam construir e aumentam a dificuldade para aquilo que pode desviá-las. Se algo pode distrair facilmente, elas afastam esse estímulo. Se algo ajuda a manter foco, elas deixam isso visível e acessível. Com o tempo, essas pequenas mudanças no ambiente criam um efeito poderoso. A disciplina deixa de ser apenas uma luta interna e começa a ser apoiada pelo próprio espaço ao redor. Mas existe outro erro silencioso que aparece exatamente quando você começa a enfrentar algo que realmente pode transformar sua vida. Esse erro acontece no momento em que o desconforto aparece. Erro silencioso. 9. Fugir do desconforto, que constrói crescimento. Existe um impulso natural dentro da mente humana que influencia grande parte das decisões que tomamos todos os dias.
Esse impulso é evitar o desconforto. Sempre que algo exige esforço, disciplina ou concentração, o cérebro começa a procurar uma forma de escapar daquela sensação. Surge a vontade de adiar, de fazer algo mais fácil, de procurar uma atividade que gere prazer imediato. Esse mecanismo não é um defeito. Ele faz parte da forma como o cérebro foi construído ao longo da evolução. Durante muito tempo, economizar energia era uma questão de sobrevivência. O problema é que no mundo atual, esse impulso começa a entrar em conflito com aquilo que realmente gera crescimento. Aprender algo novo exige esforço. Construir uma habilidade exige repetição. Desenvolver disciplina exige atravessar momentos em que a mente prefere parar. Sempre que você tenta evoluir em alguma área da vida, inevitavelmente encontra um tipo de desconforto. Pode ser o desconforto de estudar quando o cérebro quer distração. Pode ser o desconforto de manter foco quando seria mais fácil desistir. Pode ser o desconforto de enfrentar desafios que colocam suas capacidades à prova. Nesse momento surge uma escolha silenciosa. Você pode atravessar esse desconforto ou pode recuar. A maioria das pessoas recua sem perceber. Elas interpretam o desconforto como um sinal de que algo está errado. Pensam que talvez aquele não seja o momento certo, que talvez seja melhor esperar, que talvez seja melhor tentar depois. Mas o que elas não percebem é que o desconforto não é um inimigo do crescimento. Ele é parte do processo. Cada vez que você atravessa um momento difícil sem desistir, algo acontece dentro da sua mente. Sua tolerância ao esforço aumenta, sua confiança cresce. Seu cérebro aprende que é possível continuar mesmo quando não é confortável. Com o tempo, aquilo que antes parecia difícil começa a parecer normal. Pessoas que desenvolvem uma mente forte entendem essa dinâmica. Elas não esperam que o caminho seja sempre fácil. Elas sabem que o desconforto faz parte da evolução. Isso não significa buscar sofrimento. Significa apenas não fugir automaticamente de tudo que exige esforço. Quando você aprende a atravessar esses momentos, algo poderoso começa a acontecer. A mente deixa de ver desafios como ameaças e passa a enxergá-los como oportunidades de fortalecimento. Mas existe um último erro silencioso que muitas pessoas cometem sem perceber. Um erro que parece inofensivo, mas que pode fazer alguém adiar mudanças importantes por anos. Erro silencioso. 10. Acreditar que ainda há muito tempo. Existe um pensamento silencioso que muitas pessoas carregam durante anos sem perceber o impacto que ele tem nas próprias decisões. Esse pensamento parece simples, quase confortável. A ideia de que ainda há muito tempo. A mente diz que não há pressa, que mudanças importantes podem começar depois, que aquele projeto pode esperar um pouco mais, que aquele hábito pode ser construído em outro momento. Esse pensamento cria uma sensação falsa de segurança. Quando você acredita que sempre haverá tempo disponível no futuro, a urgência desaparece. As decisões importantes começam a ser adiadas. Pequenas ações que poderiam começar hoje são empurradas para amanhã. E quando o amanhã chega, surge um novo amanhã. Esse ciclo é silencioso. Ele não provoca grandes alertas. Ele apenas mantém a vida em um estado constante de adiamento. Muitas pessoas passam anos acreditando que vão começar em algum momento específico. Quando estiverem mais preparadas, quando a rotina estiver mais organizada, quando a vida estiver mais estável. Mas a vida raramente cria um momento perfeito. Enquanto a mente continua esperando as condições ideais, o tempo segue em frente. Dias se transformam em semanas. Semanas se transformam em meses. Meses se transformam em anos. E aquilo que poderia ter sido construído gradualmente ao longo do tempo permanece apenas como intenção. Existe algo importante que pessoas conscientes sobre a própria vida começam a perceber em determinado momento. O tempo não faz barulho quando passa. Ele não avisa quando uma oportunidade de crescimento foi perdida. Ele não anuncia quando um ano terminou. Ele simplesmente continua avançando,
independentemente das decisões que você toma ou deixa de tomar. Quando essa percepção se torna clara, algo muda dentro da mente. Você começa a entender que cada dia carrega um pequeno pedaço do seu futuro. Cada escolha feita hoje está construindo a vida que você viverá amanhã. Isso não significa viver com pressa ou ansiedade. Significa apenas reconhecer o valor do tempo presente. Porque mudanças reais raramente acontecem de forma repentina. Elas acontecem através de pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. E quando você decide agir hoje, mesmo que em passos pequenos, algo poderoso começa a acontecer. Você deixa de esperar pelo futuro e começa a construí-lo. Mas existe algo ainda mais importante que conecta todos esses erros silenciosos. Algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a própria vida. A conexão invisível entre todos esses erros. Existe algo curioso quando você observa todos esses erros silenciosos juntos. Cada um deles parece pequeno quando analisado isoladamente. Começar o dia reagindo ao mundo, adiar pequenas decisões, esperar motivação para agir, alimentar pensamentos negativos, comparar sua vida com a dos outros, se perder em distrações, ignorar compromissos consigo mesmo, permitir que o ambiente controle seu comportamento, fugir do desconforto ou acreditar que ainda há muito tempo. Nenhum desses comportamentos parece devastador no momento em que acontece. Mas quando todos eles começam a se repetir dentro da rotina, algo muito maior começa a surgir. Eles formam um sistema invisível. Esse sistema funciona silenciosamente dentro da vida de muitas pessoas. Ele molda decisões, influencia hábitos, direciona a atenção e cria padrões de comportamento que se repetem dia após dia. O problema não está apenas em cometer um desses erros. O verdadeiro impacto aparece quando eles começam a se reforçar mutuamente. Quando você começa o dia reagindo ao mundo, sua atenção já fica fragmentada. Quando a atenção está fragmentada, fica mais fácil cair em distrações. Quando distrações se tornam frequentes, tarefas importantes começam a ser adiadas. Quando tarefas são adiadas repetidamente, pequenas promessas feitas a si mesmo começam a ser quebradas. Quando essas promessas perdem valor, a confiança interna diminui. Com menos confiança, pensamentos negativos encontram mais espaço dentro da mente. E quando esses pensamentos se tornam mais fortes, comparar sua vida com a dos outros se torna ainda mais doloroso. Esse ciclo continua girando, quase sem que você perceba. Aos poucos, esses pequenos erros começam a moldar o tipo de vida que você está construindo. Não porque você decidiu conscientemente seguir esse caminho, mas porque esses padrões foram se acumulando ao longo do tempo. Mas existe algo extremamente poderoso que acontece no momento em que você percebe esse sistema. A consciência quebra o piloto automático. Quando você começa a enxergar esses padrões com clareza, algo muda. Aquilo que antes acontecia de forma automática começa a ser questionado. E no instante em que uma escolha automática se transforma em uma escolha consciente, você recupera algo muito importante. Você recupera o controle. Mas perceber esses erros é apenas o primeiro passo. Existe uma verdade ainda mais profunda que precisa ser entendida para que a transformação realmente comece. A mudança começa no momento em que você percebe. Existe um instante muito específico em qualquer processo de transformação pessoal. Não é o momento em que tudo muda de uma vez. Não é o momento em que sua vida se transforma completamente de forma repentina. É algo muito mais silencioso do que isso. É o momento em que você começa a perceber. Durante muito tempo, grande parte das suas escolhas acontece no piloto automático. Você repete hábitos, reage a estímulos, segue padrões que foram construídos ao longo dos anos sem parar para questionar de onde eles vieram. A rotina acontece quase sozinha. Mas quando a consciência começa a aparecer, algo diferente acontece dentro da mente.
Você começa a enxergar os padrões que antes eram invisíveis. Você percebe quando está prestes a adiar algo importante. Percebe quando uma distração tenta puxar sua atenção. Percebe quando um pensamento negativo surge tentando definir quem você é. Esse momento de percepção muda tudo, porque enquanto um comportamento acontece de forma automática, ele é difícil de interromper. Mas quando você enxerga o comportamento acontecendo, surge um espaço entre o impulso e a ação. Dentro desse espaço existe poder. É nesse espaço que você pode escolher agir de forma diferente. Pode escolher manter um compromisso em vez de quebrá-lo. Pode escolher focar em vez de se distrair. Pode escolher continuar em vez de desistir. Essa escolha pode parecer pequena no momento em que acontece, mas ela carrega algo extremamente poderoso. Ela começa a reprogramar sua mente. Cada vez que você interrompe um padrão antigo e escolhe uma nova ação, o cérebro aprende algo novo. Aos poucos, novos caminhos mentais começam a ser formados. Aquilo que antes era automático começa a perder força. E aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar possível. É assim que transformações verdadeiras acontecem. Não através de grandes mudanças dramáticas em um único dia, mas através de pequenas escolhas conscientes repetidas ao longo do tempo. Cada momento de consciência é uma oportunidade de redirecionar sua vida. Cada pequena decisão feita com intenção é um passo em direção à vida que você deseja construir. No começo pode parecer lento. Pode parecer que as mudanças são pequenas demais para fazer diferença. Mas com o tempo, essas escolhas começam a se acumular. E quando você olha para trás depois de algum tempo, percebe algo impressionante. A vida começou a seguir uma direção completamente diferente. Porque no momento em que você se torna consciente dos padrões que estavam sabotando sua vida, você também ganha o poder de transformá-los.